Então, boa noite a todos. Nosso evento está sendo gravado. Mantenha os seus áudios fechados, mas precisando, abre a câmera, o áudio e pode falar sem problema nenhum, tá? Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. É um programa de mestrado e doutorado interdisciplinar, que atua nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, com 4 linhas: Bioorgânica e Bioinorgânica, Ciências Ambientais, Ensino de Ciências, Ciências e Tecnologia de Materiais. Eu e a Mariana somos do Ensino de Ciências, mas ainda temos outros 3 colegas que trabalham aqui, são de outras áreas, que são de Ciências Ambientais e de Materiais. Nossa página do curso. Além do programa, esse curso tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que vai emitir os certificados ao final do curso. Transformação social, interação dialógica, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão. E também núcleo de acessibilidade pedagógica, que visa estimular, contribuir, possibilitar alunos e professores colaborando para criar um processo de interação e parceria entre pesquisadores da própria universidade e de outras instituições, tanto privada como pública. E as motivações é a discussão e ações relacionadas à acessibilidade. Então, a Mariana, ela é licenciada em Química, ela é psicopedagoga, tem especialização em psicopedagogia, ela é mestre em Ciências Naturais, na linha de ensino de ciências, cuja pesquisa dela de mestrado foi nessa área de desenvolvimento com transtorno do espectro autista, utilizando os recursos digitais. E agora, no doutorado dela, ela atua com pesquisa também nessa área. Ela é professora da rede estadual, da rede municipal de Campos Goytacazes. Perdão, Mariana, foi sem querer. Cabeça bateu estadual. Ela é professora da rede municipal de Campos Goytacazes, então que ela vai conversar com a gente, ela entende bastante dessa ideia. E ela vai trabalhar dando uma ideia de brincadeira, de jogo em sala de aula, mas de uma forma descomplicada. Só que como nossas ideias aqui, nossos processos, têm a ver com a inclusão, e a Mariana tem esse foco bastante no transtorno do espectro autista, por isso que eu brinquei com ela, que eu cortei a imagem dela nas cores do espectro, das cores que representam o espectro autista. Tá? E ela vai trabalhar o jogo dessa forma, com esse padrão de ideia de interação. Ela vai explicar melhor isso para a gente. Eu já assisti essa apresentação dela algumas vezes, sei que é muito bom e sempre aprendo mais. Nosso e-mail é tedic.enf@gmail.com e nossa rede, que toda semana eu estou divulgando o que está acontecendo, a rede do Instagram é @tedicenf. Mariana, eu vou parar a minha tela. Boa noite, vamos aí para mais um dia de curso, né? Esse curso é Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, com foco na BNCC, práticas inclusivas. Hoje a gente traz um pouquinho da questão dos jogos, da utilização dos jogos para a inclusão, principalmente, né, pessoal, porque os jogos, eles despertam a atenção do aluno, eles são envolventes, você consegue trabalhar um pouco mais de tempo com aquele aluno quando você está realizando um jogo. Você consegue um pouco mais de autonomia, principalmente daqueles alunos que têm mais dificuldade na escrita, mais dificuldade no controle motor. Então, para eles, às vezes, manusear apenas um mouse é mais fácil, né, do que estar realmente ali escrevendo. E com os jogos, você consegue fazer o quê? Trabalhar uma atividade adaptada, sendo que você pode trabalhar com toda a turma e não especificamente você preparou uma atividade adaptada para aquele seu aluninho de inclusão, como diz Marco Antônio, né? Que não é a nossa ideia. A nossa ideia é que vocês consigam realmente trazer e incluir esse aluno dentro da rotina da sala de aula, porque muitas vezes é difícil, né? Quando a gente trabalha com recursos mais tradicionais, como quando a gente trabalha o quadro, quando a gente trabalha o livro. Então, o jogo vem aí com uma nova ferramenta, que não é novo, né?
Mas, assim, nós trazemos um pouco do jogo digital, porque também ele é mais atraente para o seu aluno. Mariana, posso trabalhar com jogos físicos, caso a minha escola não tenha acesso à internet? Sim, pode. Só que, geralmente, os jogos físicos nos dão um pouco mais de trabalho, que vocês vão ver hoje, a gente vai usar o Word Wall, vocês vão ver como é simples, né? Você programar e você utilizar ele com os seus alunos. E ele é um aplicativo, um site, né? Muito bom, porque ele roda nos celulares, ele roda nos tablets, ele roda nos computadores da prefeitura. Eu sei, porque eu trabalho em uma escola municipal, nossos computadores não são muito bons, e ele roda lá, a gente consegue abrir ele pela internet, né? Ele fica, tudo que você faz fica salvo na nuvem, você não precisa estar baixando ele. Então, assim, é bem interessante, tá? Ele tem algumas limitações. Ah, Mariana, já vai para a limitação? Sim. Que é a questão de ele só deixar você fazer 5 recursos, né, por conta. Então, o que você pode fazer é estar criando várias contas, ou como a colega Isabel falou aqui agora, que ela assina, né? Então, ela não precisa criar várias contas. Mas uma sugestão também é, passou de 5, pode criar novas contas. No decorrer da apresentação, vocês vão ver que esses 5 aí, a gente tem algumas estratégias aí para fazer esse número render um pouquinho mais. Tá certo? Toda atividade, né, que nós fazemos atualmente, tanto aqui no curso, quanto na nossa prática pedagógica, ela tem que estar atrelada à BNCC. Ou seja, ela tem que estar atrelada à Base Nacional Comum Curricular. E aí a gente tem uma forma, né, de acessar a BNCC, que é o que eu vou começar a mostrar agora, e uma guia. Você digitar lá no Google BNCC, vai abrir para a gente uma paginazinha e vocês vão achar essa página aqui, que é a página direto da BNCC. Existem 2 formas, né, onde você pode navegar pela base, que é baixar a base em PDF, e aí você fica sempre com esse documento completo aí no seu computador, ou você pode fazer uma busca, né, apenas uma busca, que é onde a gente vai. BNCC para navegação. O nosso curso, né, devido à nossa área de trabalho, ele é voltado sempre para o ensino fundamental. Então, a gente abre a aba aqui do ensino fundamental e a gente está trabalhando na área de ciências da natureza. Então, desde que o Marco tem falado já, né, já tem comentado com vocês, que a atividade final deve ser de uma das habilidades da área de ciências da natureza. Então, a gente vai acessando aqui ciências e a gente está trabalhando, né, eu vou trabalhar aqui com os anos iniciais. Caso tenha algum professor que seja dos anos finais, tudo bem. E aí ele vai abrir, né, a explicação toda de ciência e vai nos trazer algumas habilidades de ciências do ensino fundamental. Então, a primeira delas é F01CI01. Mariana, ela está... A tela, ela está congelada. Lá no ainda BNCC para navegação. Bem, para mim que está, né? Não sei se para todo mundo. Está vendo agora, gente? Não. Agora sim. Ciências do ensino fundamental, anos iniciais. E aí, a gente tem a habilidade F01CI01. Ela está dentro do objeto de conhecimento, ou seja, dentro do tema, né, principal ali, conteúdo principal, características dos materiais, e dentro da unidade matéria e energia. Que a parte de ciência ela é toda dividida, né, entre matéria e energia, vida, evolução, terra e universo. Em todos os anos, a gente trabalha um pouquinho de cada unidade temática dessa, né? Então, a primeira habilidade aí está sendo comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. Então, aqui está trazendo a característica do material já mais para o dia a dia do nosso aluno. Nós temos outras características já relacionadas ao corpo humano, respeito à diversidade. Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Aí eu vou descer aqui para o segundo ano. Segundo ano, a gente vai dar uma olhadinha na habilidade... aqui.
Vida e evolução, seres vivos no ambiente. EF02, CI04. Descrever características de plantas e animais, como tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, etc., que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. Né? Então, aqui você vai falar um pouco da planta, do animal e vai trazer um pouquinho aquela questão aquático, terrestre, aéreo, né? Vai trazer também aquela questão do tipo do corpo dele. Tem escamas, tem pelo, tem carapaça, né? Como que é as características, tanto dos animais quanto das plantas. As plantas, é uma árvore, é uma flor, é uma plantinha pequena que a gente chama de arbusto, né? Como que é? É uma planta de jardim, é uma planta ornamental, que até isso a gente trabalha um pouco com as crianças. É uma planta frutífera, isso faz parte de um pomar, faz parte de uma horta, faz parte de um jardim. Então, né, são algumas coisas aí que a gente traz com essa habilidade da parte das plantas. Tem também a outra habilidade, investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida. Então, gente, o que a gente vai fazer? Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vai escolher uma habilidade para estar produzindo a nossa atividade. Porque, às vezes, a gente começa fazendo uma atividade, mas a gente tem que saber, né, qual é a habilidade que eu quero desenvolver no meu aluno, qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver na minha turma. E, a partir dali, o que eu preciso fazer para o meu aluno estar, né? Como que eu vou fazer isso com o meu aluno? Tudo bem? Tudo bem, gente? Me dá um ok aí, por favor. Tá, estão mandando um joinha aqui pela tela. Então, tá ótimo. Então, nós vamos lá e vamos voltar para a habilidade que nós vamos fazer um pouquinho hoje dos animais. A última coisa que eu fiz sobre os materiais, mas para não ficar igual. Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui. EF02CI04. Descrever características de plantas e animais. Tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho dos animais e dos locais, né, onde eles se desenvolvem, onde eles crescem. Tranquilo, pessoal? Então, eu já escolhi a minha habilidade. Agora, eu vou entrar aqui no Google, abrir a tela do Google e vou digitar nele, né, a pesquisa Word Wall. Digitei errado, faltando um O, mas é esse aqui. O Word Wall. Vocês vão clicar logo aí no primeiro e vai aparecer para vocês essa tela. Para a gente fazer os jogos no Word Wall, a gente precisa, gente, de imagens. Existem dois tipos de imagens que a gente pode pegar. A gente pode pegar uma imagem do Google, e aí a gente vai precisar salvar essa imagem no nosso computador, ou a gente pode pegar uma imagem que tem no próprio repositório do Word Wall. Eu vou ensinar as duas formas, tá? Porque tem algumas imagens que vêm pelo Word Wall que eu não gosto muito, porque eles usam o Bing, e aí tem horas que a gente quer um determinado tipo de imagem que a gente não acha lá, então eu vou começar aqui agora, ensinando vocês, né? Como pesquisar uma imagem, como tirar o fundo de uma imagem, e como que a gente, né? Que tipo de imagem também nós devemos escolher. Então, a gente vai falar sobre animais, sobre locais onde eles se desenvolvem, né? Então, vamos pensar, né? Antes de fazer, você tem que fazer um roteirinho. Pode ser um rascunhozinho escrito em um papel, em uma folhinha, na sua própria cabeça, depende aí de como você trabalha, tá certo? Então, eu já fiz um rascunho aqui, que eu vou falar dos animais, vou falar de onde eles vivem, então eu vou fazer um jogo onde eu tenho um peixe e quero que o meu aluno relacione com onde o meu peixe mora. E aí vai depender muito do que eu estou trabalhando, porque eu posso trabalhar só que o peixinho está dentro da água, ou seja, o peixe está no mar. Ou eu já posso trabalhar aqueles conceitos de aquático, né? Ambiente aquático, ambiente terrestre. Tá certo, pessoal?
Então, eu vou começar aqui abrindo uma aba do Google, mais uma aba, uma nova guia do Google, e vou pesquisar aqui peixe. Só que aí, quando eu coloco peixe, vocês vão observar que vai aparecer essa página onde aparece todos. Tá aqui clicado no todos. Só que eu gosto de colocar em imagens. Em vez de ser em todos, eu vou só na aba imagens. E aí vai aparecer para mim as imagens dos peixes. Tá dando para ver aí, gente? E aí, tem algumas coisas. Eu, dependendo do que for fazer, aqui até que tá com os peixes bem bonitinhos, até que o Google foi bem tranquilo. Mas vamos supor que você queira colocar peixes. Ah, Mariana, eu gostei dessa imagem aqui. Essa imagem que tem vários peixes. Eu prefiro sempre escolher uma imagem onde ela seja mais limpa, onde ela tenha menos informação para o meu aluno ver. Porque aqui são 6 peixes que ele tem que olhar e analisar e ver se é peixe mesmo, se isso é peixe, se isso não é peixe. Tá certo? Ela até está com um fundo bom, ela está com um fundo branco, dando um bom contraste, mas é uma imagem que tem muita informação visual. Então, eu não escolheria esse tipo de imagem. Ó, outra aqui, muito peixe também, né? Bem real, um peixe mesmo real, mas muitos peixes. Eu prefiro imagens mais limpas, tá vendo? Com um contraste do fundo. Esse, eu não estou achando a borda um contraste tão grande, porque essa barriga aqui do peixe está muito branca. Então, isso é o quê, pessoal? Isso são formas de como se escolhe uma imagem. A gente não chega aqui e pega qualquer coisa, de qualquer maneira, não, tá? Por exemplo, você não vai pegar e botar um peixe feio desse aqui, assustador para o seu aluno. A gente sabe que eles até conhecem esse peixe, porque tem lá no Nemo, né? Mas a gente pode botar um peixe mais bonitinho, né? Como, por exemplo, o peixe do Nemo, né? É um peixe que eles conhecem muito. É um peixe que traz um pouco da realidade deles, porque eles veem o desenho do Nemo. Porque tem criança que nunca viu um peixe realmente. E aí nós vamos pegar o Nemo, mas nós vamos pegar o Nemo real aqui, ó. Esse Nemo aqui bonitinho. Como que eu salvo, Mariana, essa imagem no meu computador? Botão direito do mouse, salvar imagem como? E aí vai abrir, né? Eu vou querer botar na minha área de trabalho, cartas, que eu já criei essa pasta, cartas, e vou colocar aqui, ó, peixe palhaço, salvar. Então, salvei minha primeira imagem, certo? Aí, depois eu vou falar de um outro animal, sempre trabalhando o cotidiano deles, cachorro. E aí veio, ó, só a carinha do cachorro, o cachorro inteiro sentadinho. E aí a gente vai escolhendo de acordo com o que fica melhor. Eu, por exemplo, ó, vou preferir esse cachorro aqui, que já tem um fundo mais limpo. Tem um fundo azul, o cachorro é preto, tá dando um bom contraste. De novo, botão direito do mouse, salvar imagem como. Aí vem um probleminha. Observem aqui, quando a gente vem tipo, tá arquivo AVIF. A gente tem que sempre baixar nas extensões como foto, que é o JPEG ou PNG. Tá? Então, essa foto aqui não vai me servir, não vou salvar ela, vou procurar outra foto. Tão boa que estava, poxa vida. Vamos ver outro cachorrinho melhor. Aqui, ó, um monte de cachorro junto. Esse cachorro aqui, mesma coisa, muita informação visual para o meu aluno. É melhor pegar uma imagem mais limpa. Vou colocar esse cachorro aqui, que é o mais lindo de todos, é esse. É igual a minha. A minha cachorra é igual a essa. Tá em WebP também. Então, por que as imagens estão tudo assim hoje? Vocês estão vendo? Aquele que você escolheu com fundo azul estava JPEG, eu salvei já. Ah, no meu não estava, não. Aqui, vamos ver se esse vai. Esse foi.
Certo, pessoal? Então, já salvamos um peixe, já salvamos um cachorro. Então, a gente já tem um terrestre, um aquático. Agora, a gente precisa um animal que vive no ar, né? Tem rotina aérea e tem rotina terrestre, né? Porque, na verdade, ninguém fica voando o tempo inteiro. Vamos escolher um pássaro aí. Então, vamos lá, botão direito do mouse. O ruim da gente apresentar é que a gente não sabe como que vocês estão indo. Sim, Mariana, eles responderam sim aqui. Obrigada, Mar. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês repararam que cada um estava com um tipo de fundo, cada um de um jeito diferente? Isso, na hora da gente criar o jogo, não vai ficar muito legal. Então, é melhor que a gente consiga retirar esses fundos. Então, vou abrir de novo uma outra guia e vou entrar em um site chamado Remove BG. Certo? Para remover esse fundo dos meus animais. Então, aqui, ó. Algumas matérias correspondentes. Meu Deus, meu celular tá louco. Então, vocês vão aqui, vão no primeiro linkzinho, é esse site aqui, Remove BG, ou Remove BG. Existem três formas. Vocês podem arrastar a imagem para aqui. Vocês podem só copiar a imagem lá. Vocês podem vir aqui, ó, e só copiar a imagem e voltar lá e dar um Ctrl V, que ele vai remover o fundo. Ou você pode também fazer o upload da imagem. Então, aqui eu só copiei e colei, certo? Aí eu vou... Tá aqui, passa. E agora eu fecho. E vou entrar aqui para remover fundo de novo. E aí eu vou fazer o upload. Se eu fizer o upload, é o quê? Eu tenho que pegar a imagem que eu baixei. Então, vou aqui pegar a imagem do Nemo que eu baixei e vou tirar o fundo dele. Certo? Ó, tirou todo aquele fundo, vai ficar só o Nemo realmente. E aí eu clico em Downloads. Em Download. E salvo a minha imagem. E aí, eu já fiz download do peixe. Agora eu vou tirar o fundo do meu cachorrinho também. Por quê, gente? Ah, Mariana, já está branco. E está branco realmente, mas ele está branco, ele não está sem fundo. Como eu tirei fundo de tudo, quando eu botar lá no WordAll, vocês vão ver que ele vai fazer realmente o contorno da minha imagem. Ele não vai me dar com fundo. Então, se eu deixar só o cachorro com fundo branco, ia ficar estranho. Mariana? Oi. Dá uma repetida, só o que você está fazendo, o pessoal tá meio perdido, assim, que você está recolhendo pessoal, material. Desculpa. O que eu fiz? Entrei nesse site aqui, Remove BG, Remove BG, e eu estou retirando o fundo da minha imagem, para ficar a imagem mais nítida na hora de eu jogar no jogo e também para ficar uma coisa mais padronizada. Eu vou abrir aqui agora, eu vou interromper o compartilhamento. Eu acho, Mariana, que é um pouquinho antes. Tem gente perguntando qual é a proposta para hoje, que entrou um pouco atrasado e não sabe por que a gente está fazendo, por que você está apresentando isso. Ah, sim, tudo bem. Eu vou compartilhar aqui a tela. Gente, então, a nossa proposta para hoje é fazer um jogo utilizando o WordWall. E aí, para a gente fazer esse jogo com o WordWall, eu trouxe aqui uma habilidade da BNCC e a gente está trabalhando aqui a habilidade EF02CI04. Descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem. Certo? E aí, a gente colocou aqui essa questão
que a gente vai pegar, fez um recorte na BNCC e a gente está trabalhando um jogo em cima do local onde se desenvolve. Vamos utilizar esse site, o WordWall, sendo que na hora que eu vou fazer um jogo no WordWall, eu preciso de imagens. Então, como eu já estou falando, vou fazer um jogo falando sobre os animais, onde os animais vivem. Então, eu vou lá no meu Google e vou salvar imagens. Então, eu vim aqui, peguei imagem de passarinho, imagem de peixe, imagem de um cachorro. Vim nesse site e estou removendo o fundo. Pelo seguinte, nós temos que reduzir, né, as informações que eu tenho quando eu vou criar um jogo. Então, o objetivo que eu quero que o meu aluno veja é quem? É esse peixe aqui. Eu quero que ele veja esse peixe, eu quero que tenha um contraste do peixe ali, tá? Quando eu coloco esse peixe, assim era a imagem original, antes de eu tirar o fundo. Ele tinha um fundo, é até um fundo desfocado, mas ele tinha um fundo. Poderia usar esse peixe com esse fundo desfocado? Poderia, mas eu estou mostrando vocês como tiro o fundo, caso vocês tenham uma imagem muito poluída, com um fundo ruim. E aí, como eu tirei o fundo de uma imagem, eu estou tirando das demais. Que o passarinho, ó, por exemplo, ele tinha... é porque tem mais coisa na página. O passarinho, ele tinha esse fundo aqui. Então, eu tirei o fundo de tudo para padronizar, porque o WordWall vai fazer o contorno certinho desses animais. Tudo bem? Então, a gente só retirou o fundo do animal. E aí, a gente vai salvar mais uma coisinha aqui, ó. Então, a gente tem um animal que vive na terra, um animal que vive na água. Só um instante, Mariana. Mariana, eu já escolhi as imagens, tudo com fundo branco e tal. Mas esse insight que tu deu aí de tirar o fundo branco para não ficar o recorte do fundo branco, eu já estou com a figura lá dentro do Remove lá. Só como é que eu faço para tirar? Ele já tira automaticamente. A hora que você carrega a imagem lá para dentro, ela já tira. Aí você, depois que tirou, você vai em downloads e baixa em download e baixa a imagem. Ok. Então, a gente fez o pássaro que vive na terra e no ar, e agora a gente vai ver um que vive na terra e na água, como, por exemplo, né, um bicho que eu não gosto muito, mas vamos lá para o sapo, né? Porque a gente tem que falar, o sapo, o jacaré, eles vivem tanto na terra quanto na água. Então, vamos salvar aí a imagem de um sapo. Vou tentar procurar um sapo bonito, coisa que eu não acho, mas vamos lá, né? Salvar esse sapinho aqui, que não vai salvar. Eu gosto de sapo quando é assim, gente, desenho de sapo. Agora, sapo de verdade... Poxa vida, eu acho muito feio. Misericórdia. Desculpa, gente, para quem gosta, porque eu realmente não curto. Ui, que coisa feia. Vamos lá. Salvei. Certo? E vou aqui, ó, copiar. E aí vou aqui e vou colar, Ctrl V. Aí já vem a imagem, ó, ele faz o upload. Já tirou todo o fundo do meu sapinho. Vou fazer o download. Certo? Sapo. Salvar. Agora, gente, eu vou ver se vai dar certo, que agora eu vou mudar de aba aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Vou abrir uma nova janela, então vou lá digitar WordWall. E vou entrar nele. Quando a gente entra no WordWall, a gente tem duas opções. Iniciar sessão ou inscrever-se. Vocês vão inscrever-se caso não tenham conta ainda. Então, vai inscrever-se. Eu aconselho usar uma conta do Google, caso já tenha. Ou senão, você vai digitar e-mail, senha, confirmar senha. Tá? Mas para não precisar, você já pode ir direto usar uma conta do Google. Essa é uma conta básica. Eu vou iniciar a sessão, né? Porque
eu já tenho login com essa conta. Então, ele vai me pedir a senha. Eu já não lembro mais. E aí, gente, ele já veio direto para as minhas atividades. Por quê? Eu já realizei essas atividades, já fiz essas atividades. Mas a página de vocês vai aparecer em branco, porque vocês não têm nenhuma atividade aqui ainda. Então, eu vou vir aqui e vou criar atividade. Vai clicar no botãozinho azul, criar atividade. No WordWall tem vários recursos de jogos, vários recursos de atividades. Questionário, combinação, abra-caixa, pares correspondentes, roda aleatória. E aí, fazendo algumas pesquisas, né, a gente percebe que alunos com transtorno do espectro autista, né, alunos autistas, eles conseguem realizar muito bem as atividades de pareamento. E também quando você coloca questões objetivas, sendo que a pergunta bem curta e a resposta também bem curta. Então, a gente vai fazer um jogo da memória hoje, que é um tipo de pareamento. Então, aqui vocês não vão encontrar esse nome, jogo da memória, mas vocês vão encontrar esse nomezinho aqui, ó, pares correspondentes. Então, a gente vai clicar aqui em pares correspondentes. Quando aparece essa página, você tem que dar um título para essa atividade que você está fazendo. Então, o título da minha atividade vai ser, por exemplo, Habitat dos Animais. Certo? E existem dois tipos de pareamento. O jogo da memória tradicional, você tem que abrir uma imagem e achar outra igual, você só está trabalhando realmente só a sua memória. Se você lembra, você está abrindo um sapo aqui em cima e está abrindo um sapo aqui embaixo. Você lembra? Então, só memória mesmo. A gente vai trabalhar pares correspondentes de itens diferentes. Ou seja, o sapo, aonde que ele mora? Na terra e na água. Então, aqui você vai fazer o parzinho. Então, vai clicar em pares de itens diferentes. E aí, como que eu faço para vir essas imagens para cá? Tá vendo? Número 1, na linha do número 1, aparece 2 retângulos, porque aqui vai ser o par diferente. Então, o primeiro aqui, eu vou clicar, adicionar imagem. Eu posso procurar a imagem aqui, como eu falei com vocês, ou eu posso carregar, ó. Aqui nesse cantinho, em cinza, bem clarinho, tem o botão carregar. Então, eu vou em carregar, para carregar a minha imagem. Eu vou começar pelo peixe. Tenho que procurar a minha pasta. O seu retrato aqui na tela. O quê? Na tela que ele está compartilhando aqui, só tem a sua imagem. Não está me vendo? Não está vendo a tela? Janiara, com licença, Mariana. Janiara, Oi. Eu estou assistindo aqui, provavelmente você clicou nela, agora, na imagem da tela. Agora Isso, é porque você deve ter definido ela como a principal. Quando a gente fixa uma tela, ela trava naquela imagem. Pode seguir, Mariana. Então, gente, aqui agora eu vou abrir, ó, o peixe. E aí eu coloquei ali peixe. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever aqui, ó. Peixe. Se eu não quiser, eu posso escrever, eu posso deixar em branco. Não é obrigatório eu escrever, tá, gente? Se você quiser adicionar mais isso para o seu aluno, já ligar o nome e a imagem, tudo bem. Sendo que, lembrando, se o seu aluno tem uma dificuldade de leitura muito grande, vai ser mais uma coisa para ele fazer. E aí, o conteúdo, o foco aqui agora não é leitura. Podemos trabalhar atrelados, alfabetização com ciências, é a melhor forma que tem. Só que, dependendo do jogo, pode desestimular. Se você botar muitos animais com nomes muito grandes, toda hora ele tem que ler aquilo ali. Até porque a segunda cartinha que ele abre, o tempo é curto para ele ler também. Então, vamos aqui de novo carregar uma imagem de onde o peixe vive.
né? E aí, Mariana, mas você não salvou água, você não salvou mar, você não salvou nada. Não salvei, porque nós vamos usar aqui, ó, esse procurar imagem. Então, vou botar assim, mar, e vou procurar. E aí você vai ver o que mais você acha que está de acordo aí com o seu aluno, com a realidade do seu aluno, o que ele mais vai entender que é um mar, né? Que é onde o peixinho vive. Eu vou escolher esse aqui, ó, que tá bem azul, tem até um coral que eles conhecem lá do Nemo. Certo? Se quiser, pode escrever aqui água. Onde o peixe vive? Na água. Agora aqui, próximo, de novo, carregar uma imagem. Vou lá em carregar, porque eu salvei a imagem. E vou botar aqui o meu cachorrinho. Abrir. E agora eu vou... O cachorro vive na terra? Eu vou digitar terra? Não, eu vou botar assim, jardim, quintal, né? Algum lugar onde esse cachorro vive, né? Porque a realidade dos nossos alunos é ver o cachorro nos quintais. Então, vou escolher um jardim muito chique, porque a gente também sabe que isso é coisa de novela. Vou escolher esse jardim aqui que está com pouca coisa. Está bem verde, né? Vou deixar sem escrever para vocês verem a diferença na cartinha. O próximo. Mas, gente, quando vocês forem fazer, não façam isso, tá? Criem um padrão. Vou botar imagem e texto, vou botar só imagem, vou botar só texto. Não façam uma bagunça, não, porque senão não fica legal. Vou deixar aqui diferente para vocês verem como aparece com texto e como aparece sem texto. Nós estamos aqui fazendo um exemplo, né? Um protótipo. Então, adicionar imagem, carregar. Vamos lá colocar o passarinho. Abrir. Coloquei aqui, pássaro. Vou abrir. Ah, o passarinho vive no ar. Então, vou escrever aqui céu. Só que ele vive só no céu, é o tempo todo no céu. Ele fica o tempo todo voando. Não é bem assim, né? Então, você pode escolher até assim, ó. Um céu que tem uma árvore, né? Porque aí ele vive no céu, nas árvores e também, né? No ar e na terra. Aí, Mariana, acabou, só posso fazer 3? Não, você pode fazer mais. É só vir aqui em adicionar um par. Então, imagem, vou adicionar o meu parzinho que está faltando, aquele bicho lindo que está faltando, que é o nosso sapo. Então, vou aqui adicionar o sapo. O sapo vive só na água? Não, o sapo vive na lagoa, né? Da musiquinha lá. E aí é até bom a gente escolher uma lagoa que tem uma terra perto, para ele saber que o sapo sai da lagoa, fica na terra, volta para a lagoa. As imagens aqui não estão muito boas, isso que eu falei. Ó. Tem hora que o Bing não nos traz imagens muito de acordo com o que a gente pensou. Deixa eu botar lago, porque às vezes o lago é menorzinho, né? Aqui, ó, essa tá boazinha, porque tem uma terrinha aqui no meio do lago. Certo, gente? Então, vou botar aqui terra e água. Ar e terra. E esse aqui vive na terra. Me lembrar sempre de explicar, né, essa questão de terra, porque tem aluno nosso que pensa em terra como terra, barro. Vou deixar aqui os animais sem nome para vocês saberem. E aí, você vai clicar em concluído. Vou concluir e vou acabar com minha conta aqui. Ah, Mariana, eu quero fazer mais pares. 4, 5, 6. Pode fazer mais pares, tá? Não tem problema. Só que eu aconselho, como a gente está... Se você estiver trabalhando com aluno com deficiência, não coloque muitos pares. Faça mais de uma atividade. Divida em 2 blocos. Fase 1 mais fácil. Fase 2 mais difícil do que colocar um monte de uma vez. Só que isso vai dificultar, né? Um jogo da memória. Quanto mais peças, mais difícil fica. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Então, já está pronta aqui a atividade. Vou voltar aqui, isso. Nós já fizemos a atividade aqui.
certo? Então, a gente tem aqui os pares. O legal do WordWall, porque ele vai te dar se está certo ou se está errado, tá? Então, ar e terra e água não é um par. Água também não é um par. Então, vamos ver aqui o passarinho, né? Então, ar e terra é onde ele vive. Ele dá um zoom e fala que está certo. Então, gente, esse jogo faz o quê? Faz com que o meu aluno aprenda jogando. Até mesmo se ele não souber aquilo, ele jogando vai saber ar e terra. Então, é onde ele vive, né? Está falando sobre onde vivem os animais. Então, a gente tem aqui, você pode botar uma explicaçãozinha aqui na descrição. E aí você vai falando, você vai ver aí onde os animais vivem e vai fazendo as correlações. Olha só como aparece sem o nome, tá vendo? E viu o recortezinho? Tá recortado porque eu tirei o fundo. Ó, o peixe tá recortado e tá escrito o nome peixe. Se você bota um monte de peixe aqui, polui muito para esse aluno. Ó, quando é errado, ele bota o xizinho e está errado. Então, vamos lá. Água. Quem vive na água é o sapo? Ah, tia, mas o sapo vive na água. O sapo vive na água, mas o sapo fica só na água. Você nunca viu um sapo na sua casa? O sapo também fica o quê? Na terra e na água, certo? Então, essas... Mariana. Jaqueline levantou a mão aí para falar. Pode falar. Obrigada, Marco. É o seguinte, eu notei assim que o fundo das imagens são sempre iguais com relação aos pares. O próprio jogo faz isso? Sim, o próprio jogo. Ah, então ótimo. Da própria ótimo porque programação ajuda. do WordWall, porque ajuda visualmente. Isso, né? ajuda isso aí. Obrigada. Sim, sim. Então, aqui a gente tem água, e aí o peixe, água é um parzinho certo. E, gente, a gente utilizar o jogo é bom. O aluno gera autonomia, mas o quê? A nossa fala, junto com o momento do jogo, reforça a aprendizagem. Então, você já chamou a atenção dele ali para aquele animal. Às vezes ele não está entendendo, você já vai falando, você vai explicando enquanto ele está jogando. Então, o que é a terra? É um ambiente terrestre. O que é a água? É um ambiente aquático. Tem o mar, tem a lagoa, tem diferentes tipos de ambientes aquáticos. Vai depender do nível do seu aluno e de onde você quer chegar. Então, você vai explicando e enriquecendo esse momento do jogo e ele pode jogar e deve jogar mais de uma vez. Não é uma jogadinha, uma rodada só que ele joga. A gente tem que trazer isso em uma aula, deixar jogar mais de uma vez, depois trazer de novo em outra aula. E aí a gente está no tema jardim de infância, que aparecem essas partinhas, né, coloridinhas. Mas você pode escolher vários outros temas, como, por exemplo, nuvens. Quando eu escolho o tema nuvens, vai vir tudo de nuvenzinho. Aí eu vou abrir cada uma das nuvenzinhas, entendeu? E isso aí a gente pode trabalhar a questão do hiperfoco da criança, que às vezes você vai achar aqui um dos hiperfocos dele. Então, terra, o passarinho da terra? Não, não é. Já a cor da cartinha é a mesma, tá vendo? Então, como a colega falou, pode dificultar um pouco para o seu aluno. Eu não gosto muito desse tema, porque eu acho que a foto fica muito pequena. Mas é se testar. Vamos dar uma olhada aqui em outro tema. Ó, tem Velho Oeste, tem selva, tem clássico, tem preto e branco, tem esse da primavera aqui, ó, que é bem bonitinho. Deixa eu fazer uma interferência. Observe agora que a Mariana comparou a aba, que o WordWall também tem um sonzinho, é um pouco baixo, mas tem. Antes a gente não estava ouvindo, estava compartilhando tela, tá? É, tem um sonzinho. Também o meu tá baixo aqui. Esse sonzinho ajuda. Então, a gente vai abrir aqui, ó. Terra, tá vendo como ficou bem maior do que a nuvem? Eu prefiro. Fez. Outra coisa, pessoal, fez o jogo, faça uma rodada teste com vocês, né? Para vocês verem como que está a qualidade das imagens, se está boa, se não está boa, se está de acordo, né? Se está bem visível, se o fundo está legal, se as crianças não conseguirem entender, se a imagem não ficou desfocada, porque às vezes a imagem fica desfocada. Observem se vocês não escreveram alguma coisa errada, que é normal, que a gente bate o dedo na tecla do lado. Certo? Ó, quando a gente escreve, a imagem fica um pouco menor.
Quando a gente deixa só a imagem fica um pouco maior. Tudo bem? Ah, Mariana, e aí? Eu escrevi errado, como é que eu faço? Eu tenho que fazer o jogo todo de novo? Não, não precisa. Existe um truquezinho que a gente vem aqui, ó, em mais. Ou de vocês já pode estar aparecendo direto. E vem na palavrinha editar conteúdo. Então, vou clicar aqui, ó, em editar conteúdo. Aí, eu quero tirar esses nomes. Eu não quero deixar nome nenhum. Eu tiro os nomes. Posso trocar a imagem, posso fazer o que eu quiser. O que às vezes eu falo é, só posso fazer 5 recursos, já usei isso com a minha turma, já deu certo, já estou fazendo, eu vou lá e edito. E aí eu uso de novo, sem contar. Entendeu? Sem o Word contar. Então, vem aqui, ó, concluiu. Vocês vão ver aqui que eu fiz a modificação. Então, já apareceu mais, ó. Aí, achei um carzinho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Que a gente vai aprender um outro recurso. Pode falar, Jaqueline, ela está ouvindo. É melhor você falar, porque... Tá bom. É o seguinte, o temporizadorzinho que tem lá em cima, ele é padrão ou a gente pode mexer nele e alternar ele com o tempo? Pode alterar assim, já. Se você descer aqui, ó, depois dos temas, tem o tempo. Aí você pode botar contagem progressiva, que ele vai contar quanto tempo levou para fazer cada um. Ou contagem regressiva, entendeu? Que aí ele vai, né, do maior para o menor e quando acabar o tempo, a criança não pode fazer mais. Então, você pode aqui, ó, mexer nesse tempo. Está em 5 minutos, mas você pode aumentar ou diminuir nas setinhas. Ótimo. Ok, obrigada. Tá? Dependendo do tema, nem aparece o tempo. Né? Ele conta, mas nem aparece. E gera para a gente essa tabelinha de classificação aqui, em relação ao... A criança pode botar o nome, pode botar e aí você vê o tempo de cada criança. E o que ela acertou, o que ela errou. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, foi tranquilo, né? Uma outra atividade que a gente vai criar é a questão do quiz, que é um jogo de perguntas e respostas, que é como se a gente estivesse fazendo realmente uma atividade da criança. Só que ele vai estar fazendo, né, meio digital. Então, você vai criar uma nova atividade. Então, vem criar a atividade. Ele nem vai deixar eu criar. Mas vocês vão vir aqui, ó, em questionário. Eu vou abrir aqui um que está pronto. Gente, vocês vão em criatividade, questionário, tá? É porque ele não está me deixando criar mais. Eu vou editar o conteúdo aqui para vocês verem. Então, aqui vocês vão botar o título da atividade, habitat dos animais. E aí, nós vamos começar a fazer perguntas. Então, a primeira pergunta, vou carregar aqui a imagem do meu cachorro. Então, vamos lá. Onde o cachorro se... Aí eu posso escrever na água. Na água. Na terra. No ar.
E aí, lembre-se, ó, eu tenho que marcar a resposta certa. Como que eu faço isso? Tem um X e tem uma setinha verde, tá vendo? Um chequezinho verde. Eu tenho que deixar esse verde na resposta certa. Então, onde o cachorro vive? Na água, tá certo? Não está. Então, eu vou clicar em cima dele e vai ficar vermelho. Na terra, está vermelho, é onde ele vive. Então, eu vou clicar e vou ficar verde. Selecionar a resposta certa. No ar? Não é no ar. Está errado, vou deixar o X em verde. Posso acrescentar até 6 opções, sendo que não é recomendado colocar muitas opções, né, quando a gente está falando para alunos com autismo. É bom perguntas objetivas, respostas também claras e objetivas. Quando eu falo em perguntas objetivas, não é só da questão ser de marcar, mas é ser, assim, direta, uma linguagem clara. Onde o cachorro vive? Não falar que esse cachorro se chama Bob, Bob é amigo de Marco Antônio, eles moram numa casa. Onde Bob vive? Não, gente, seja direto na sua pergunta, entendeu? Faça a pergunta da maneira mais simples e mais clara e objetiva possível. Então, onde o cachorro vive? Na terra. Tanto a pergunta como a resposta também direta. Então, aqui eu adicionei uma imagem só na pergunta e não adicionei imagem nas respostas. Se eu quiser, eu posso colocar imagens nas respostas. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma imagem de verdadeiro ou falso, tá? Vocês vão clicar em cima da imagem e pode digitar aqui, verdadeiro, e procurar no Bing ou salvar no Google e carregar. Então, verdadeiro. Então, apareceu um monte de coisa que não é o que eu quero. Eu quero um chequezinho, né? Eu quero um certo. Então, vou ficar certo. E aí, você vai vendo, ó, apareceu aqui esse verdinho de certo. Ele me segue. E aí, você vai botar lá um certo. E aí, você pode botar um errado. Vou botar um xizinho para errar. Ou pode botar uma mãozinha para errar, e aí você vai marcar se está certo ou se está errado. Se tiver mais de uma certa, pode marcar também. Tudo bem, né? Alguma dúvida? Não, né? Então, vou digitar aqui, ó, por exemplo, o sapo passa a maior parte da sua vida no ar. É verdadeira ou falsa? É falsa, né? Então, posso deixar só a imagem. Verdadeiro e falso, eu posso escrever verdadeiro ou falso. E aqui vou botar a fotinho do sapo. Esqueci de botar. Gente, esse recurso é interessante que a gente use imagens. Porque se fosse só para ser texto, 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 a gente não precisaria muito usar, a gente passaria uma folha de atividade, apesar daqui ser mais interativo, né? Mas é bom que a gente traga esse recurso da imagem, porque eles são altamente visuais. Então, se eles são altamente visuais, a gente pode utilizar o recurso, a gente deve utilizar esse recurso de estar colocando várias imagens. Quanto mais imagens, melhor. Vou voltar a compartilhar a tela. Eu parei um pouquinho para vocês me verem, até para ficar mais, vocês entenderem melhor. Porque aí muda a tela, vocês prestam atenção na gente de novo. Vou voltar a compartilhar aí. Alguma dúvida? Até aqui? Então, criar atividade, questionário. Vai botando as perguntas e as respostas. Não esquecer de marcar a resposta certa.
posso botar a imagem tanto na pergunta quanto Mariana, na resposta. Mariana, você não está compartilhando tela não, tá? Eu sei, eu parei um pouquinho para ver elas, agora que eu voltei. Beleza, gente? Então, vamos fazer a terceira pergunta. A primeira pergunta, onde vive o cachorro? Aí você pode botar onde vive o sapo, onde vive o peixe, como vocês quiserem, tá? Então, eu estou fazendo diferentes formas de perguntar. Então, aqui, o sapo passa a maior parte da vida no ar, verdadeiro ou falso? Você pode também fazer essa pergunta de verdadeiro ou falso. Outra questão agora que eu vou fazer aqui, ó. Qual destes animais vivem nesse... Não, peraí. Qual desses animais vive na água? Aí eu vou colocar aqui a água que eu quero. Ó, veio o que eu quero? Não quero essa água que a gente bebe. Estou procurando no link. Poderia carregar uma imagem do outro. Tudo bem? Vou botar de novo aqui, o mesmo coisa. Qual desses animais vive na água? Aí agora eu vou carregar só as imagens dos animais. Eu vou pegar lá e carregar, que eu já salvei. É o cachorro. Adicionar imagem, carregar. É o passarinho? Ou é o peixe? E aí eu vou marcar qual é o certo. O peixe vive na água. Tudo bem? Quero continuar fazendo mais perguntas. É só vir e adicionar uma pergunta. E aí você pode ir colocando mais perguntas. Eu já coloquei aqui, não vou colocar, né? Porque fazendo um exemplo. E aí eu vou dar um concluído. Gente, eu estou travando um pouco na fala porque eu estou me ouvindo. E eu não posso desligar o microfone, senão eu não vou ouvir se vocês perguntarem. Aí eu vou dar umas paradinhas, porque se ouvir é ruim. Então, todo mundo está vendo? O que eu fiz, gente? Eu peguei um que já estava pronto e modifiquei para poder mostrar a vocês, senão eu ia ter que entrar com outra conta. Tá? Por isso que no começo eu falei diferençazinha, e isso é uma coisa que vocês podem fazer, se vocês não quiserem fazer outra conta, mas vocês não perderam o que vocês já tinham pronto. Então, habilidades fundamentais, questionário, começar. Onde vive o cachorro? Na terra ou no ar? Então, vou botar na terra. Ele vai dar o checkzinho de que está certo. O sapo passa a maior parte da sua vida no ar. Se eu colocar certo, ele vai me dizer que está errado e vai me marcar a resposta certa. Aqui só tinha duas opções, mas quando tem mais, ele também marca. Qual destes animais vivem na água? Se eu marcar cachorro, ele vai me mostrar qual é o certo. Entendeu? Então, o bom é isso, porque ele sempre mostra para a criança qual é a resposta certa. Então, onde vive o cachorro? Na terra, tá certo? Essa ficou bem legível. O sapo passa a maior parte da sua vida no ar? Errado. Ele marca o certo. Agora, essa questão aqui, eu não sei se vocês repararam. Eu achei a imagem ficar muito pequenininha. Então, eu mudaria um pouco essa questão. Principalmente se ele for fazer no celular. Se eu for utilizar o computador, ainda fica bom, dá para o meu aluno ver. Agora, se ele for fazer no celular, eu trocaria um pouco essa pergunta aí. Talvez eu escrevesse o nome, que eu achei o desenho ficar bem pequeno. Ou senão, eu escolheria outras imagens que são maiores. Por exemplo, aparece o rosto do cachorro, aparece a cara do passarinho, aparece o peixe mais de perto, para ficar mais legível. Certo? Então, qual desses animais está? O peixe. Do mesmo jeito,
que no outro a gente poderia trocar os temas, esse também podemos trocar os temas. Eu só quero botar o tema selva, vai vir de uma maneira diferente. Olha o barulhinho, ó. Esse barulhinho não fui eu, gente, foi o barulhinho do elefante lá da selva. Então, onde vive o cachorro? Na terra. Ó, o sapo, tá errado. Viu como a imagem aqui do sapo apareceu bem maior do que no outro tema? Então, às vezes, você só trocar de tema já ajuda na nitidez do tamanho das imagens também. Ah, Mariana, mas eu estou fazendo esse questionário muito desanimado. Você pode trocar um modelo. Aqui do lado, ó, tem essa questão de modelo. Nós estamos só no questionário simples. Você pode alterar para questionário de programa de televisão. E aí tem umas rodadas bônus, tem uns barulhinhos. Tem um tempo, esse tempo corre diminuindo, você pode alterar lá onde eu mostrei. Então, onde o cachorro vive é na água, ele vai mostrar, ó, tá errado, não é na água. Ele vive aonde? Na terra. Eu gosto muito, gente, de questionário de programa de televisão. É dos que eu mais gosto, mais utilizo. O sapo passa a maior parte da sua vida no ar? Errado. E aí dá o barulhinho do certo, o barulhinho do errado. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Sim, Mariana. Compartilhando a aba, ele vem o áudio também. Ó, qual desses animais vive na água? O peixe. Então, ele é bem legal, ele vai mostrando essa pontuação, né? Tem essa questão dos aplausos, que serve como reforço positivo. Ah, mas eu não quero abrir assim. Tem outro modelo, como, por exemplo, abra a caixa. Só que a caixa, se estiver certa, vai ficar aberta, se estiver fechada, ela já não mostra a resposta certa. Você pode trabalhar como se fosse uma avaliação. Qual desses animais vive na água? Eu vou botar peixe. Tá certo. Então, a caixinha vai ficar aberta. Agora eu vou fazer outra pergunta. O sapo passa a maior parte da sua vida no ar? Vou botar certo, só que não é, né? Ele não me mostra a resposta certa, então o cadeadinho fica fechado. Se você estiver fazendo uma parte da avaliativa, meu aluno tem dificuldade na hora de fazer as avaliações, quero fazer uma avaliação, você pode dizer isso. Mas agora, se você quer um jogo para ele aprender, eu não acho muito legal, tá? Porque não mostra certo. Porque o bom é isso. O meu aluno errou, mas ele vai ver qual é o certo e ele vai se aprimorando. Tudo bem, gente? Aí ele abriu, ele pode voltar aqui para tentar fazer a resposta certa. Então, ele voltou, fez a resposta certa. Até ele achar a resposta certa da caixinha. Tem vários outros modelos. Não é toda a programação que dá para usar todos os modelos, mas a gente tem aqui, por exemplo, dentro desse modelo de dicionário, eu posso alternar dentro de todos desses 3, 6, 9, 11 modelos, né? Dentro desses 11 modelos. Os que eu mais gosto, questionário de programa de televisão, questionário, e esse abre a caixa do negócio. Esse anagrama, eu não sugiro vocês utilizarem com alunos com autismo, porque ele é bem, assim, complexo, que arrastando, puxando, não é um jogo muito claro, né? É um jogo confuso. Certo, gente? Então, é isso que a gente tinha para hoje. Usar mesmo essa parte, né, de gamificação para vocês estarem desenvolvendo aí com os alunos, né? Um aprendizado mais diferenciado, um aprendizado envolvente, onde a gente consiga realmente gerar conhecimento, gerar aprendizado nos nossos alunos. A gente não é detentor do conhecimento, né? A gente não transfere conhecimento para ninguém. A gente faz essa ponte, a gente tem que ser um facilitador, um mediador só do conhecimento para eles.
E aí a gente tem que conhecer o nosso aluno, volto nesse assunto, de conhecer o hiperfoco do meu aluno, conhecer as preferências do meu aluno, trazer essas preferências para o jogo, para o layout do jogo dele, ver essa questão de cores, se ele gosta de coisas com mais cores, com cores ou coisas com cores mais amenas, e envolver toda a turma. E envolver toda a turma nesse processo aí. Então, 2 perguntas. Uma, sim, você só consegue fazer 5 jogos com o mesmo e-mail. Uma alternativa é fazer vários e-mails e ir utilizando. Uma outra alternativa é fazer como eu fiz agora. Eu peguei uma atividade, um jogo que eu já tinha feito antes, que eu já tinha usado, e eu fiz uma modificação. Editei o conteúdo dele e criei um novo jogo em cima do jogo antigo. Tá? Você não precisa salvar, Andréia. A Andréia fez essa pergunta. Quando você clica em concluído, eu vou abrir aqui o jogo, vou compartilhar de novo. E aí, quando você clica em concluído, ele já salvou automaticamente na sua conta. Então, o que ele não quer deixar eu compartilhar? Acabei de compartilhar e não quer. Não quer deixar eu compartilhar, Marco. Não estou entendendo. Então, vamos lá. E depois que eu concluir lá, eu já fiz esse curso com você presencialmente, mas eu sou dessas. Eu acho que eu não anotei esse detalhe. Como é que eu compartilho com os meus alunos? Como é que eu levo ele para a sala de aula? Vou mostrar aqui se o meu computador quisesse compartilhar, vou botar a tela inteira, porque ele não quer compartilhar a guia. Tá rebelde. Todo mundo está vendo aqui, gente? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em mais, editar conteúdo. E fiz isso aqui, ó. Se eu vim aqui apagar tudo isso e vim aqui concluído, quando você clica nesse concluído, ele já fica salvo diretamente na sua conta. Então, o que vai acontecer? Quando você entrar de novo no WordWall, então eu estou aqui na conta do TEDIC-UF, ó. Vou fechar a conta. Voltei para vocês. Vou abrir uma nova guia, vou entrar lá no WordWall. Entrei no WordWall, inscrever-se, ele já vai vir o quê? Para minhas atividades. E aí eu consigo ver tudo que eu já criei, tá vendo? Eu já criei esses 5. Eu posso entrar aqui e fazer com que os meus alunos vejam. Né? Eu vou entrar lá em todas as contas, botar para os meus alunos na sala de informática. Ah, não, mas eu não quero fazer isso, não. Eu quero mandar para o meu aluno. Então, você primeiro vai vir aqui, nesses 3 pontinhos, vai clicar em compartilhar. Habitat dos animais, publicar. E aí vai aparecer esse link aqui. Esse link você copia e manda para os seus alunos pelo WhatsApp. Eu vou mandar para vocês aí, ó, pelo chat. E aí todo mundo tem acesso a esse jogo. Então, não precisa salvar, Raquel. Fica salvo automaticamente na sua conta. Tá? E aí, com esse link, se você mandar no WhatsApp do seu aluno, por exemplo, ele vai ter acesso, ele vai conseguir entrar. Mariana, Gustavo levantou a mão e Raquel pediu para você repetir. Tá, vou repetir. Você está aqui na sua pasta de minhas atividades. Eu não sei por que minha internet deu essa lentidão aí agora. O que está acontecendo, tá, gente? Esperando abrir. Deu uma travada. Travou para vocês também? Não está abrindo ainda. Foi? Ó, minhas atividades. Vai clicar lá em cima em minhas atividades. Aí tem a atividade aqui, de acordo com os nomes que você colocou nas atividades. Então, o que a gente fez agora foi habitat dos animais. Aí tem 3 pontinhos aqui, ó. Clicou em cima desses 3 pontinhos, você vai em compartilhar. Ou seja, você está tornando público aquilo que você criou. Não é só mais você que vai ver, todo mundo da comunidade vai poder ver. Então, você vai clicar aqui em compartilhar. Vai gerar esse link. Com esse link, você copia o link, ó, clica em copiar e manda o link. Ou, se não, você não quer mandar, você quer salvar para você entrar só pelo link com seus alunos.
Você pode salvar, vai lá no Word, salva o link. Cola o link. Quem clicar em cima desse link vai direto abrir essa página do jogo, que foi o link que eu mandei para vocês aí no chat. Ah, Mariana, mas eu já compartilhei, já tornei público, eu não sei mais o link, como que faz? O jogo está aberto aqui, certo? Aqui embaixo tem, ó, o botãozinho compartilhar. Você vai clicar aqui, ó, compartilhar, copiar o link. Se você tem um Google Classroom, você consegue colocar lá dentro direto. Se você tem um Facebook, você bota lá dentro direto. Só que ainda não incorpora, né, em Instagram e WhatsApp direto. Então, a gente tem que copiar e colar lá. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Aqui embaixo, lembrando que você pode colocar aqui algumas coisinhas, fazer alguma programação. Eu geralmente não mexo nessa programação. Se você descer o site todo, vai vir aqui, ó, mapa do site e vem a palavrinha comunidade. Essa comunidade, você clicando nela, a palavra comunidade dentro do site, vem todos aqueles jogos que outras pessoas já criaram e tornaram público, como você está tornando agora. Então, você pode ter acesso também aos jogos de outras pessoas, que outras pessoas fizeram. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Ah, Mariana, mas não estou encontrando o que eu quero aqui nessa página. Você pode digitar. Então, eu vou digitar aqui materiais. E aí, você tem que botar vários temas, várias palavras, né? Para você tentar ver o que vai vir. Então, materiais. Aí vem aqui, ó, questionário por Clarice Teles. Aí eu vou abrir, eu posso mandar o link para o meu aluno. Essa caixa é feita de qual material? Papel, já estava pronto. Tá vendo? Eu não precisei criar. Em qual lixeira José deve descartar esse material? Não é de plástico, não é de metal, não é de vidro, não é orgânica? Então, botar de papel, ele vai mostrar a mesma coisa, que está errado, e mostrar certo. Esse brinquedo é feito de... Cadê? Madeira. Então, do mesmo jeito que ele pode jogar, no meu jogo, eu posso jogar o jogo de quem? De outra pessoa. Como que separa a palavra plástico? E, Mariana, mas eu não quero essa pergunta, fugiu do meu conteúdo. Você pode vir aqui e editar o conteúdo da colega também. A palavra metal tem quantas letras? 5. Ela fez o quê? Misturou português com ciências. Ótimo jogo, eu gosto muito. Aqui, tá vendo? Ó, selecione 2 respostas, porque eu posso botar mais de uma resposta certa. Selecione o que é feito de metal. Lata, cubo, livro, copo, coelho ou talheres. Selecionei os 2, me deu certo. Mas eu não quero aquela questão lá do separar sílabas. Você vem do mesmo jeito que você modificou o seu, você pode modificar o do outro. Na palavrinha mais, aqui no cantinho, ó. Mais, editar conteúdo. Só que para você editar o conteúdo dela, você tem que ter, né, limite. Eu não tenho. E aí você vai editar do mesmo jeito, só que aí quando você salvar, salva como o seu. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso que a gente ia ver hoje. Como criar um questionário de pares correspondentes, né? Um jogo de pares correspondentes. É um tipo de jogo que dá muito certo para a aprendizagem dos alunos com TEA. E como criar um questionário. E o terceiro ponto, que é como fazer essa busca, essa pergunta. Pergunta nenhuma, gente. Essa busca na comunidade e utilizar também o que já tem pronto. Cá embaixo, na palavrinha comunidade. Essa palavra ficava grande aqui em cima, agora eles já botaram ela lá embaixo, bem escondidinha, tá? Quem tiver dúvida aí, pode perguntar. Abrir para dúvidas, para questionamentos. Então, Mariana, Simone, deixa eu te perguntar. Eu estava prestando atenção na atividade que abriu para essa semana, né? E vi lá que tem na escrita do Marco que a gente pode criar um jogo no Word ou criar um diagrama, certo?
Aí, eu estou prestando atenção na sua explicação e vi que você está falando muito sobre inclusão, sobre TEA e tudo. Esse trabalho que nós vamos fazer, ele tem que ser voltado para a inclusão? Esse diagrama, ou o jogo no WordWall? Não. A nossa ideia é o quê? O jogo do WordWall, ele já é um jogo inclusivo. Ele já é um jogo que proporciona a aprendizagem dos alunos com TEA, mas que proporciona a aprendizagem de todos os outros alunos também. Então, é exatamente por isso que a gente traz essa questão do jogo e da gamificação, né? E aí você já vai criar, né, os jogos, e aí você já pode ir pensando no que vai propiciar, né, o seu aluno com transtorno do espectro autista, o que vai propiciar o seu aluno que tem, às vezes, talvez baixa visão, então você vai botar uma imagem bem grandona para propiciar esse aluno, vai dar um zoom na tela bem grande. Então, a gente sempre, quando prepara o material, a gente já vai tentando pensar naquela ideia de que o material sirva para todos, um pouquinho daquela ideia lá do DUA, entendeu? Sim. E aí é interessante que seja do tema de ciências, mas nada que seja direcionado somente para um autista. Não, porque esse jogo que eu fiz aqui, você pode usar qualquer aluno, né? Sim, inclusive, vou pedir, não sei se o Marcos entrou lá e leu o que eu escrevi na questão do tópico 4. Desconsidera, por quê? Quando eu fui ver a questão dessa semana, da atividade dessa semana, aí eu falei assim, aí você escreveu lá assim, gente, já tem um diagrama que a gente apresentou e tal, eu fui assistir. Aí acabei assistindo o vídeo do primeiro encontro inteiro. Aí que eu fui entender que lá na parte de avaliação, vocês pedem lá para a gente fazer o quê? A gente presta atenção nas cores monocromáticas, no excesso de cores, nas palavras. Eu falei, eu não estou prestando atenção, então. É interessante, gente que é lenta como eu, volta lá no primeiro encontro, no primeiro vídeo, que ele vai fazer a gente ficar mais atento. Porque eu falei assim, gente, qual o problema do azul com amarelo? Eu fiquei brava aqui em casa. Qual o problema? Meu filho gostou. Quando eu voltei lá, falei, que vergonha. Era para eu ter prestado atenção no primeiro vídeo, eu não prestei. Agora eu estou me redimindo aqui, vou prestar mais atenção. Por isso que eu estou perguntando aqui para você. O foco para todo mundo, então, mas o foco não precisa ser só, né, na inclusão. Tudo bem? É porque a gente trabalha assim, de forma... Esse já é um material inclusivo, entendeu? Sim, já trabalha de forma assim. Então, a Marilei perguntou se é pago. Não, essa versão, tudo que eu mostrei aqui para vocês agora, não é pago, é gratuito, sendo que tem a limitação de só poder fazer 5 recursos por e-mail. E tem uma versão, se você pagar, né? E aí fica tudo liberado, você pode fazer quantos quiser, que é o caso da Isabel Cristina, que falou que já pagou, que ela pagou o dela, então ela é livre. Ela não tem nenhuma limitação na hora dela utilizar. Então, R$27, né? Então, também não é um valor muito absurdo para quem quer usar toda hora. Então, como eu trabalho no laboratório de tecnologia, eu uso demais o WordWall para fazer, né, para criar os jogos. Então, para mim, vale muito a pena assinar, entendeu? Porque eu tenho assim, possibilidade de estar utilizando o jogo do labirinto, que na versão gratuita não pode, né? Não está aberto ali. O labirinto, a possibilidade do jogo da esteira, que é fantástico, e outras possibilidades, como a cruzadinha interativa. Então, para mim, que utilizo todo dia no laboratório, é vantagem. Tá? Sim, não é um valor, né, muito caro diante de tantas outras coisas que o professor paga. Né? Mas quem não quiser pagar, tem essa possibilidade aí do gratuito. Sendo que na versão paga, eu acho que você consegue, né, ter a lista e o nome dos alunos, né? Que é fantástico. Isso eu não mostrei porque não é um recurso que todo mundo pode, mas você manda para o aluno você manda para ele como aluno o link. E aí, antes dele jogar, ele digita o nome dele. Quando você termina, todo mundo usou, ele gera uma tabela automática para você, mostrando os resultados, de o que o aluno acertou, o que o aluno errou, quem fez, quem não fez, é muito boa. É uma tabela de correção, né, automática. Só que é mais para a versão paga, por isso que eu não mostrei. Gente, por favor, assinem a lista de presença, porque vai gerar um certificado extra o encontro de hoje, além do final. Façam, por favor, aí, né, esse jogo com um tema de ciências. A gente está focando mais nos temas, nas habilidades. Vou falar para vocês.
é F02CI01, é F02CI02. Vou digitar aqui no chat, porque falando vai ficar ruim. É F03CI05 e CI06. Tá? Não é obrigatório fazer com essas habilidades, mas quem puder dar preferência a elas, vai ficar melhor. Esses códigos alfanuméricos significam o quê da BNCC? Então, você não colocou aqui ainda, né? Você contemplou algum do 5º ano? Para facilitar para mim, para eu trabalhar? Então, não contemplei, mas você pode fazer, se você quiser, do seu 5º ano, porque o grupo, quando eu fiz uma pergunta, tinha mais gente desses anos aí. Mas você pode fazer do próximo conteúdo que você vai trabalhar, faz de um conteúdo que você ainda não trabalhou e que você pretende trabalhar ainda esse ano. Sim. E aí a gente quer ver realmente a utilização, tá, pessoal? Que quem quiser continuar com a gente aí, a gente pretende fazer umas visitas a vocês e acompanhar a utilização desses recursos em sala de aula para ver como que está sendo. Então, gente, deixa eu me meter aqui. Tem um segredinho que a gente não abriu ainda. É mais uma novidade que vai ter no futuro. E quem participar, quem fizer, além do vídeo, para esse curso da capacitação de TEDIC, BNCC e técnicas inclusivas, quem fizer 2 jogos nesse WordWall, mais um segredinho que vai acontecer na frente, a gente vai propor uma nova etapa que é vocês aplicarem, a gente ir lá ver o que está acontecendo, e mais um certificado também reconhecido, emitido pela UENF certinho, tá? É um segredo que a gente não abriu ainda, porque a gente está vendo como isso vai caminhar. Estou te dando um spoiler, mais ou menos. Mas aí, quem já for fazendo o jogo na habilidade, certinho, já vai ganhando tempo. Por isso que eu coloquei aqui, né? Por isso que a Mariana tá coisa. Júlia, você levantou a mão, eu tenho alguns recados para dar, mas preferência sua. Oi, gente, boa noite. Então, esse comentário que você fez aí sobre aplicar, no caso, por exemplo, eu ainda não sou professora. Aí, como que, se eu fosse contemplada com essa situação aí, como que eu faria? Então, calma. Isso é um spoiler. Aí a gente vai avaliar a sua situação, Júlia. Por exemplo, você não é professora, mas você faz uma licenciatura, faz um estágio, faz alguma coisa, você é uma mediadora, aí a gente vai conversar e ver a sua vida para ver se tem essa possibilidade de você aplicar. Ah, sim, entendi, obrigada. Mariana, lá nas habilidades, lá nos códigos que você colocou, você botou F02C0101 também. Você errou, você tem duas atividades na mesma... Não. Todos dois é 01. Ah, tá, desculpa, então eu errei sim. Roberta. É F01CI01. E é F02CI02. As duas vão falar de materiais. Só que uma é um material, assim, é o iniciozinho da introdução sobre materiais, que é o que dá para o 1º ano. E a outra é a parte um pouquinho mais aprofundada, que já é do 2º ano. Quem quiser, pode sim. Como Simone perguntou, tem alguma coisa do 5º ano? Pode fazer com a habilidade do 5º ano, adaptando para a realidade do 5º ano. Procura uma outra habilidade. Raquel é da educação infantil. Pode adaptar para a sua realidade de educação infantil. Tá? Lembrando que eu estou trazendo muito aqui os temas, né, materiais e animais. Então, se vocês puderem escolher aí dentro desses temas, o que fala de materiais, o que fala de animais, eu acho que o 5º ano não vai falar nada de animais, é mais corpo humano, mas educação infantil tem um pouquinho disso. A minha situação é igual a da Júlia. Eu também não estou atuando em sala de aula assim, não. Não, mas não tem problema, Roberto. Você pode fazer as atividades do curso que você está aprendendo, né? Sem problema. Eu posso usar o jogo que eu já fiz. Já tem um jogo pronto no WordWall? Tem, mas aí não está nessas habilidades, não, né? Porque eu usei com base na disciplina do doutorado que eu fiz. Bem voltada para o melhoramento de plantas. Ah, entendi. É só porque, assim, você tentou essas regrinhas que a gente passou hoje, é um jogo de pareamento, é um jogo de questionário, tem essas... É questionário. Mas eu posso fazer outro. Coloca na plataforma que a gente vai avaliar, a gente vai conversando. Tá, então, mas eu posso fazer outro também dentro das habilidades. Não importa não, Maria. Então, Roberta e Júlia, o que acontece? Quando a gente propôs, a ideia é trabalhar com fundamental e a gente explicou mais ou menos
o motivo que a gente está trabalhando com isso, que é a questão da inclusão nesse processo que tem sido assim, a gente tem identificado como uma necessidade, tá? E aí foi sempre que eu falei, não há a obrigatoriedade, a gente sugere, a gente está sempre sugerindo, mas o foco, quando vocês fizerem a inscrição, é esse, trabalhar nesse processo, porque a gente vai ver que no final eu vou pedir que vocês desenvolvam algumas coisas, e a ideia é que a gente possa utilizar isso dentro das escolas, mesmo que não seja na escola de cada um, mas que outros professores possam achar, como a Mariana mostrou lá, a comunidade no WordWall. Então, a ideia é que a gente trabalhe dentro dessa ideia, dentro do ensino fundamental por conta disso, tá? Eu vou dando os avisos. E aí, eu já comecei um spoiler aqui, que a gente pretende não parar esse curso só com a criação do vídeo, tá? A gente pretende continuar. Isso é um spoiler. Como que a gente vai fazer? Eu e a Mariana já temos uma ideia. Vai acontecer? Isso é outra ideia. Pode ser que no caminho a gente melhore a nossa ideia, tá? Mas isso a gente vai conversar lá para meado de maio. E aí, um outro spoiler. Quem não está fazendo curso, como é que fica? Eu estou participando de todas as oficinas online, mas eu não estou fazendo curso. Também tem outra função para isso daí. Vai ter spoiler no caminho. Isso aqui é só um spoiler inicial. Cenas dos próximos capítulos para quem é lá da década de 90, como eu sou, que via novela, né? Me reenvia, por favor. O que, Andréia? Desculpa, eu não tô... Me reenvia o quê? Desculpa, eu só vi aqui, me reenvia. Eu fiz o curso da outra vez e não recebi. Me reenvia, por favor, Andréia Dumas, Hotmail, certificado. Aí a gente vai... Você fez o curso o quê? Comigo? E não recebeu? O meu eu ainda não enviei, porque o Enfe ainda não me entregou, pessoal. Você recebeu só um certificado, mas a Andréia não... A Andréia estava na minha lista? É, com a Mariana. Mariana, o que acontece, gente? A gente já foi lá, eu fui com a Mariana, a gente cobrou quem é responsável por um prédio, que foi no outro prédio, foi na raiz de quem faz. A mulher falou que eu te mando amanhã e não mandou. Então, a gente tem ido lá cobrar, sim. Bom, isso é um comentário, esse daí do certificado. Já tá meio... Por que eu perguntei? Porque eu recebi uma cobrança de quem participou de curso lá no CCH, que era assim de TEDIC também, e aí veio me cobrar porque eu fiz seu curso, não participou. Como fez meu curso? Eu não lembrava do nome. Eu tenho uma planilha que eu atualizo, pedi o nome, fui lá procurar seu nome, não está na minha lista. Eu eu fiz tal coisa, tal atividade, não. Aí eu comecei, o que você fez? Quem foi? Aí que eu identifiquei que ela tinha feito um curso com um nome parecido, só que é no CCH, tá? Então, vamos embora lá. Então, vai ter, nós demos um spoiler aqui, que vai ter outros cursos na continuação desse aqui, na mesma linha, tá? Então, por isso que a Mariana hoje já foi assim meio que direcionando o que a gente vai fazer mais para frente. Que é trabalhar com a BNCC mesmo no ensino fundamental. E aí, por que a Mariana está pedindo isso? Que aí já facilita lá na frente, para vocês não chegarem e dizer assim, eu não tenho tempo de refazer isso tudo. Então, a gente já está meio que direcionando. Por isso tem esses spoilers. Tá? Eu coloquei aí no chat aí, nosso canal do YouTube, do Instagram. A gente está sempre publicando lá, tá? Simone, eu adorei a sua resposta irritada, eu achei o máximo, eu não estou reclamando. Quando você mandou para mim aqui uma ira de cã, eu falei assim, ela é das minhas, ela sabe que quem está falando. Ela mandou um recorte da minha infância, então eu adorei, eu até respondi lá, gostei muito da sua resposta, e eu gosto disso, tá, gente? A Simone foi lá, respondeu, não ficou satisfeito com a minha resposta, vai lá, diz, a gente vai trocar ideia, a gente vai aprender com isso, tá? Eu achei muito legal a forma que ela me respondeu, e aí ela já entendeu por que eu estou respondendo. E aí, o que acontece? Eu estou colocando aqui, comentários na plataforma. A partir dessa semana, aliás, começou já na semana passada. Tem microfone aberto aí que está atrapalhando a sua voz. A partir dessa semana, o que acontece? A gente começa a ser mais chato nos comentários. Tá, fechou já. A gente começa a ser muito cri-cri nos comentários. Tem a Marina estava aqui, eu ia pedir para falar que ela reclamava a beça dos meus comentários, mas ela saiu. A gente começa a ser mais cri-cri no comentário. Tem algum colega que estava aqui... Eu sou melhorzinha, gente. O Marco é mais enjoado. Eu sou boazinha. E aí eu vou para um lado, por exemplo, que eu chamo de gramática visual, tá? E a gente começa a trabalhar essas questões da gramática visual. Eu até escrevi sobre isso, para publicar sobre isso, ainda não consegui, mas tem algumas relações sobre isso, tá?
Então, eu sou chato, Andréia. Olha que coisa triste. Mas é que eu vou parar. Eu costumo brincar o seguinte. Não, não é chato, não. Só é bem criterioso. Assim, Mariana elogia mais. Eu costumo brincar o seguinte. A Mariana tem um chip ligado quando vocês colocam alguma palavra lá, tipo, meu aluninho cadeirante. Parece que a plataforma manda uma mensagem para ela antes de todo mundo. Ela vê isso e vou. Então, quando vocês costumam usar esses termos que não são legais, como portador... Teve uma publicaçãozinha lá que eu fiz um comentário essa semana. A Mariana tem um chip que é conectado na plataforma com essas palavras assim que não são muito coerentes. E eu não, eu vou naquela análise que eu chamo de análise da gramática visual, tá? Eu vou dar uma analisada no layout, nessas coisas todas. E é nesse período que a gente discute inclusão. O curso é o quê? Técnicas inclusivas. Então, é a base... e vai usar a tecnologia de formas inclusivas. Então, é agora que vocês estão me dando as respostas de vocês, de como vocês usam a tecnologia, que eu começo a dizer, ó, legal, mas pode melhorar indo por esse caminho aqui, tá? E, por exemplo, eu adorei, eu achei o máximo, eu respondi lá, Simone, eu achei o máximo do jeito que você falou, e HQ tem, nós vamos falar de HQ acho que é o 11º tópico, tem umas 3 questões lá. Mas é um momento que a gente... E se vocês observarem, eu costumo dizer que eu tenho uns filhos que eu estou criando na UENF, que é a Ellen e o Carlos, eles fazem os mesmos comentários meus. Parece que a gente faz assim, analisa junto para fazer o comentário. Eles foram meus alunos, já participaram do curso, e a gente tem assim, um critério, eles foram escolhidos justamente porque a gente tem um critério bem parecido, tá? Então, comentários no tópico. Não tem maldade, não tem intenção de... É justamente para que a gente aprenda junto. E quem, assim como a Simone, não concordar, a gente volta, porque a gente vai conversando e até... Isso, gente, voltem nos fóruns, voltem, porque a gente faz perguntas, a gente comenta, a gente corrige, né, entre aspas. Então, volta. Olha, eu particularmente gostei muito do comentário que o Marcos fez com relação ao fundo do diagrama que eu fiz. Eu acho que ficou bem melhor, realmente, até para acompanhar o raciocínio do aluno nos pronomes demonstrativos lá que eu montei. Eu já refiz e já postei lá, tá? Muito obrigada. Nada. Então, e aí o que acontece? Nessa atividade que está aberta, olha lá, começou, ou que ela começa com a data de hoje e termina com a data da semana que vem. Pode ser um grafo, um desenho, um esquema, e pode ser um jogo. Antes, se vocês observarem, na apostila está só o gráfico. Antes de eu conversar com a Mariana, era só o grafo. Mas aí porque, na verdade, eu gosto de desafiar vocês, porque a maioria não utiliza esquemas gráficos para trabalhar no seu dia a dia. E aí, por exemplo, todo mundo sabe que é um mapa mental, que é um mapa conceitual, e é uma ferramenta muito legal, e aí a gente pode trabalhar essas relações. Mas como a gente tem, como eu já dei o spoiler, a gente tem a visão de Tandera, puxou a espada de Tandera, está com uma visão além do alcance, a gente começou a dar umas alteradas, tá? Em algumas coisas. Então, e outra coisa que existe também, Andréia, mas é por falta de costumes, eu acho ele legal. O Kaku é assim uma plataforma. Por que eu escolho o Kaku? Existem outras ferramentas, até o próprio PowerPoint pode fazer. Por que eu gosto do Kaku? É porque ele consegue trabalhar colaborativo, eu consigo trabalhar com o meu aluno ali dentro, tá? Então, por isso que eu uso ele. Tem outras plataformas, o próprio Canva faz isso. Hoje em dia, tudo que a gente pensa, o Canva faz, então... Mas eu gosto dele por conta disso. Eu consigo, por exemplo, fazer uma videochamada, um chat com o meu aluno dentro do Kaku. Então, existem ferramentas até para você trabalhar adicional dentro do Google Chrome também, para isso. Mas eu ainda acho o Kaku ainda mais interessante se eu conseguir trabalhar com o meu aluno com aquilo dali, de forma remota. Eu vou fazer um comentário aqui de algumas perguntas que me vieram sendo feitas extraoficial. Então, a Mariana falou, por exemplo, quando a gente fala sobre transtorno do espectro autista, a gente tem que ter uma rotina. Isso facilita o aluno. Em momento nenhum, a gente está desqualificando algum estabelecimento de ensino que não tem rotina, que trabalha com a matriz lá de tendência pedagógica do Waldorf, ou da Summerhill, ou de outra escola, eu não vou citar o nome, nem a materialidade pedagógica dela, para evitar a identificação. Mas alguém comentou isso com um conhecido meu, esse encontro que a gente falou sobre as rotinas do transtorno do espectro autista, e esse conhecido meu
tem uma participação numa escola e essa escola não tem uma rotina, a escola em si não tem uma rotina. E as aulas são ministradas sem rotinas. Eu acho muito legal. Mas o quanto isso é visto pelo psicopedagogo para a questão do transtorno do espectro autista, que foi o que a gente abordou. Então, nós não desqualificamos nenhum estabelecimento de ensino, nós não dissemos que o estabelecimento de ensino A e B não é legal, inclusive porque a escola, o dono dessa escola é conhecido meu, então nós não estamos desqualificando, mas existem essas relações que são comprovadas pela psicopedagogia e pela psicologia. O transtorno do espectro autista, ele precisa de alguns procedimentos, como rotina, tá? Então, só para deixar bem claro, não é que a gente falou que tem alguma informação que a gente está desqualificando alguma escola, tá? Muito pelo contrário. Não, em momento nenhum a gente falou de escola, a gente falou o que vai propiciar a aprendizagem, é ter uma rotina. Se não tem uma rotina, vai dificultar um pouco a aprendizagem naquele ponto, se o aluno tem autismo, né? Então, é só um ponto a se pensar se você tem um aluno com autismo nessa escola que não tem esse segmento de rotina, e aí o responsável também sabe que a escola é assim, se ele botou o aluno naquela escola, se a metodologia da escola é aquela, o pai também tem essa noção, se ele quer que o aluno fique ali, né? Mas a gente só fala assim, eu sempre tento trazer para vocês a questão de dicas que vão facilitar o trabalho. Não significa que tudo que eu falo vocês têm que seguir e que eu esteja criticando quem não faz, né? É só uma coisa que vai te auxiliar. Tanto que eu falei a questão também da previsibilidade. Nem todos os dias nós trabalhamos das mesmas coisas, nem todos os dias as coisas acontecem do mesmo jeito. Então, naquele dia que vai ter um evento diferente, naquele dia que você vai fazer uma coisa diferente, já vai dando previsibilidade para o seu aluno, para não ser uma surpresa, né? Porque essa questão da surpresa, eles se sentem inseguros sobre e agora o que vai acontecer comigo? Eu vou dar conta do que vai vir por aí ou não? Então, gera várias coisas na pessoa com autismo, que é um pouco também da pessoa que tem ansiedade, que é um pouco da pessoa que tem TDAH, né? E agora? Fica meio perdido, meio desorientado dali. Por isso, tanto que eu falei também do quadro de rotinas, né? Quem lembra da minha fala, lembra que eu falei de tudo isso. Quando for para ser diferente, dê previsibilidade. Quando for, e faça um quadro de rotinas para o seu aluno saber certinho do próximo passo, para não ser sempre uma surpresa para ele. Ah, Mariana, mas eu tenho um autista, não faço nada disso e dá certo. Pode dar, gente. A gente está dentro de um espectro, onde nós temos vários níveis e que eles são muito diferentes entre si. Então, nem sempre o que é necessário para um vai ser necessário para outro, nem sempre o que dá certo para um vai dar certo para todos. Então, a gente vai adequando à realidade do aluno. E a atividade do Moodle? Pode fazer o quê? O gráfico, quem achar fácil, precisa ser no Kahoot? Eu sempre digo, eu sugestiono, não precisa ser no Kahoot. Precisa ser em algum, no Kugler, qualquer um que vocês quiserem. E, eu preferia fazer esse da Mariana hoje. Tá valendo. Tá? Tá valendo. Não é obrigatório. O meu é muito melhor, gente. Seja qual for que fizer, saiba que eu vou lá fazer os comentários que eu espero que alguém venha reclamar. Lembrando, né, as coisas que eu falei aí, tá da escolha das imagens, das cores. Ah, Mariana, preciso tirar fundo sempre? Não, às vezes você consegue várias imagens com fundos parecidos, todos com fundo branco, seguindo um padrãozinho, né? Precisa tirar o fundo, tá? E aí, se não tirar fundo e a imagem não ficar muito coerente, a gente vai comentar também. E também outra coisa, gente, colocou a imagem, faça sempre o teste, porque às vezes você acha a imagem muito boa, mas na hora de rodar no programa não fica boa, fica pequena. A frase você escreveu, botou muita coisa, a frase ficou muito pequenininha na hora de ler, não ficou bom também, então vai lá, reformula, refaz. Então, alguém tem alguma dúvida? Não, eu vou interromper a gravação, que a gente já está com 2 horas de gravação. Vamos.